Olha, seu time te adora. Vamos lá para uma leitura. Quem tá morrendo de saudade de leitura, porque as leituras são fantásticas, né, gente? Nos direcionam. Eu espero que vocês sejam bem, sejam ótimos, tá? Então, vamos por opções. Primeira opção, maçã vermelha. Segunda opção, essa maravilhosa árvore de cristal e ametista. Terceira opção, esse maravilhoso cacho de uva de cristal transparente. Quarta opção, pirâmide. Primeira opção, maçã vermelha. Segunda opção, árvore. Terceira opção, cacho de cristal, uva. Quarta opção, pirâmide. Pode ter mensagem, mas mais de uma para você pode. Vamos lá para a primeira opção, é uma doce eu te adoro, que é a maçã vermelha. Aqui fala muito de força para poder voar, tá? Buscar mais equilíbrio. Ou acreditar na sua própria força. É como se você tivesse desequilibrado em muitos níveis e de uma forma desnecessária em alguns aspectos, porque nada é desnecessário se a gente está manifestando determinada realidade, porque é aquilo que a gente pode dar conta. Mas aqui fala muito de trabalhar a autoconfiança para que você consiga voar, né, muito alto. Você é muito forte, você possui os recursos e a capacidade para alcançar o sucesso, mesmo que em algum momento você não consiga acreditar nisso, tá? Existem momentos mágicos ou espaço de manifestação mágica, muitas energias do terceiro raio, tá? E ficar alerta aos sinais, sincronicidades e mensagens que vão guiar o seu plano de voo ou que vão guiar o seu caminho, tá? Então tem coisas aqui, sincronicidade, sinais, movimentos e muita rapidez aqui e uma energia apaixonada. Talvez seja algo que você está criando no espaço inconsciente que você ainda não materializou ou não viu os sinais da materialização e eventualmente você não está tão consciente, a palavra é essa, mas existe movimento aqui, tá? Existe muita necessidade de estratégias de defesa ou de proteção, tá? Fala de de conflitos, de oposições, mas de uma criação aí que você tá fazendo no espaço, né? Seja no seu inconsciente, de colheitas, tá? Mas para alguns tem que tomar cuidado com aquilo que você tá nutrindo a nível de inconsciente que vai trazer algum nível de ruptura ou que traz necessariamente retorno kármico negativo. Por quê? Aquilo que a gente nutre, gente, todo dia. Às vezes a gente tá fazendo tudo certo, bonitinho, trabalhando, estudando, fazendo correria. E aí a gente nutre muito pensamento negativo, uma atitude, né? Diante da vida, diante das pessoas, uma atitude diante de nós mesmos, tá? Muito julgamento, muita autocrítica, por exemplo, que é uma coisa corriqueira, né? E que vai te trazer uma colheita kármica lá, tá? Porque se você se trata com crueldade, você vai necessariamente encontrar alguém que te trata com crueldade, tá? Então é sobre esse movimento, ok? Tá. Aqui é trabalhar na autoconfiança, acreditar em si mesmo, tá? Aqui você tem pensamentos que você acha que você não tem poder, mas na verdade você tem, tá? Então é esse movimento aqui que você alcança se você acreditar que você pode, né? Se você acreditar que você pode, você vai alcançar. Se você acreditar que você não pode, você também vai alcançar isso, entende? Vai materializar isso, o poder do pensamento, tá? Questões de lei da atração, a ressignificação do pensamento. Existe muito se diminuir aqui. Tem gente que se acha demais, como eu costumo de dizer. Tem gente que se acha de menos e quem escolheu a maçã vermelha lá no grupinho que se acha de menos, tá? Então é sobre isso. Buscar uma nova perspectiva, auxílio de alguém ou de algo. Pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser, né, qualquer pessoa que possa te ajudar nesse espaço de desenhar quem você é, tá? Que existe uma visão a ser transformada aqui, algo de muito negativo, tá? Você precisa de ajuda para ressignificar a visão sobre si próprio. Olha que coisa interessante, tá? Mudar também a forma de você ver as situações, tá? E aqui vem muito como você se vê. Porque você vai precisar abraçar a sua unicidade, ou o fato de você ser único, tá? E aí é como se não existe o merecimento para isso, não existe esse olhar, ou se visse como um ser menos imperfeito, ou mais imperfeito que o outro, né? E é isso. Mas se você atrai determinadas pessoas, aqui fala dos espelhos que você tem eventualmente positivos, talvez.
Aqui fala de potenciais de sombra e de luz, tá? Mas pode ser espelhos positivos, depois a gente fala do de sombra. E que a pessoa é tão maravilhosa e que a situação é tão maravilhosa que você fica se sentindo nada diante daquilo. Quando, se você fosse o nada diante daquilo, você não teria atraído determinada dinâmica, determinada pessoa, tá? Então aqui como você pode se ver de uma outra forma. É como se você tivesse de olhos fechados para a realidade de quem você de fato que é, tá? Então, essa percepção, mudanças de percepção aqui, tem alguém do passado dessas de outras vidas, ou pode falar de uma amizade, de um mentor, de um guia, de uma pessoa que você encontre, tá? Que vai te ajudar, tá? Aqui também fala para afastar pessoas que não têm a ver, pessoas, almas gêmeas kármicas, tá? Situações do passado dessas de outras vidas que não, é tempo de você ter foco. Então, a rainha de inverno, nesse tarô das fadas, ela é a rainha do ar, tá? Do elemento de espadas. Então, ela é assertiva, lógica. Então, aqui fala de se afastar de relacionamentos kármicos, de situações kármicas. Mas aqui, para alguns especificamente, fala do retorno de alguém, ou de alguém que você já tem na tua vida, que te ajude a mudar a visão sobre si mesmo, tá? Ou a visão negativa sobre você, que você não é uma pessoa boa, desejável, que você não é uma pessoa que tem qualidades, tá? Exatamente, tem muito uma energia assim, de uma pessoa que viveu num condicionamento muito forte, numa educação muito forte, seja muito restritiva ou seja muito repressora, ou seja, as duas coisas, que você não consegue se ver como você de fato é. Então essa leitura é para que você transforme a sua forma de se ver. Alguém muito inspirador vai te ajudar. É como se alguém muito inspirador, seja um mentor, seja um amigo, sejam relacionamentos, tá? Dessa ou de outras vidas, não importa se é a nível energético, se é a nível material, mas para muitos é um relacionamento que vai mudar completamente a forma de você, que vai te ajudar a superar bloqueios e que o grande bloqueio que você enfrenta é a forma limitada que você se reduz. Uau! Muita preocupação, muita ansiedade, autossabotagens, para alguns depressão mesmo, síndrome do pânico para alguns, e muito foco no negativo, tá? Medos, né? Focando em cenários negativos e aí trazendo uma proporção, uma preocupação muito grande para um problema que ele é pequeno. Então todo esse espaço de aprisionamento mental também que vem para essa questão da liberdade disso, certo? Alguém que te ajuda nesse sentido. Que lindo, né? Fofinho. Segunda opção, que eu espero que seja essa, que é a árvore. Duas árvores aqui, né? Uma de ametista e a outra de cristal. Ficou duas árvores. Então, vamos lá. Para quem escolheu essa opção, existe algo que você vai receber, existe algo que significa equilíbrio, tá? Seja uma amizade, ou seja algo que você conquista, seja alguém que você conhece, ou seja um espaço que você vai atuar a partir de uma ruptura muito grande. Fala muito de uma desconstrução, tá? No sentido de desconstrução, não necessariamente uma ruptura que envolva perder alguma coisa, mas fala de desconstruir aquilo que não está funcionando, por incrível que pareça, ou que aparentemente você achava que funcionava, mas que não ia te levar tão longe. Você não tem uma visão clara, uma perspectiva clara, ou não tinha uma perspectiva clara. Aqui vem uma energia de ruptura para te colocar de frente ou consciente para determinados cenários, tá? E que vai te levar para um espaço muito mais abundante, isso que é o legal, tá? Então, não tenha medo das transformações, tá? Então, aqui existe algum nível de perda que alguma relação kármica pode trazer, ou um centro de insatisfação emocional, ou um foco excessivo naquilo que significa insatisfação emocional, no cenário de insatisfação emocional. Aí a espiritualidade fala, mude, tem mudanças, tem um movimento, tá? Se abra, tudo está sendo colocado num fluxo, no caminho, tá? Da sua vitória.
O caminho é a transformação que ela vem para sua vitória em muitos níveis, ou por um centro de soberania, seja energética, seja espiritual, ou seja um centro de transformar a realidade, transformar a forma que você vê, se conecta com a vida, transformar até o espaço mental de atuação que você esteja acostumado. Então é sobre hábitos, condicionamentos, tá? Então existe um centro de liberdade maior que necessariamente você pode alcançar e que aqui eu vejo muito que tem um agente catalisador, que para alguns pode ser um amigo, para outros pode ser um mentor, pode ser né, um parceiro de vida, um relacionamento, um mestre espiritual, mas que vem nesse sentido trazendo profundas transformações, a palavra é essa, que não precisam ser necessariamente fáceis ou fofas, mas eu não vejo que seja tão difícil assim também, tá? Me vem num espaço assim, de leve a médio, e que vai conseguir ampliar a sua perspectiva de tudo. É como se trouxesse uma riqueza muito grande para o seu mundo, um desabrochar muito intenso, então para alguns pode estar se conectando com seja uma alma gêmea, seja kármica, positiva ou negativa, não importa, ou seja uma chama gêmea, que produza esse nível de modificação. Sabe quando você pega uma pedrinha e joga no lago e ele produz ondulações? Então é muito assim que essa pessoa vai atuar na tua vida. Quem quer que ela seja um mestre, seja um amigo, seja um relacionamento, tem muito energia de relacionamento, mas pode ser também alguém num centro de um mestre mesmo, ou uma mestra espiritual, e que te auxilie, tá? Espiritual, qualquer nível aqui, na verdade, tá? E que te auxilie nesse centro de superar limitações ou condicionamentos aqui, tá? Aqui fala muito de desenvolver o potencial de uma atitude verdadeiramente inspiradora, tá? Um centro de transformação e de liberdade e um centro de abençoar, da descoberta do potencial de abençoar, um fluxo positivo que vem a partir de uma mudança de atitude do feminino ou de uma consciência que o feminino alcance, ou de um espaço de conexão com o masculino sagrado, que pode ser o seu mesmo, e te coloque nesse centro de transformação aí. Para alguns tem a ver necessariamente com um espaço de você atuar de uma forma muito sisuda, ranzinza, ou triste, ou apática, ou cínica, ou irônica. Aqui fala muito das máscaras, sabe? Ou agressiva, né? Exatamente. Fala de alguém aqui que te auxilia a tirar máscaras, mas isso pode ser muito positivo, inclusive, porque eventualmente você tem uma criatura, né, uma pessoa muito amorosa e que usa uma máscara de agressividade muito forte, né, por conta do condicionamento. Esse é um exemplo, né, que me é cabível, por exemplo, e por conta de condicionamento, tá? É muito isso, despertar para o sonho, despertar no sonho, abraçar novas possibilidades e que tem a ver com relacionamento para alguns, ou uma conexão, tá? Que você estabeleça. Aí não importa se é a sua chama gêmea que está muito forte, ou um masculino com esse poder, ou, né, para quem é masculino ou feminino, que existe esse poder de transformação. Para quem não é relacionamento, pode ser um mestre espiritual, tá? Pode ser um líder, pode ser uma pessoa que exerça esse poder, é como se fosse um sol aqui em algum nível, tá? Mas que vem no espaço de suavidade também. E que te traga essa nova perspectiva, tá? Então, para alguns é superar centros onde havia muitas rupturas, tá? Ou uma abertura emocional maior. Ou uma energia solar desequilibrada, tá? Energia solar desequilibrada, tá falando disso. Tá? De todo esse centro de equilíbrio aqui. Para alguns é justamente, como se despertasse a capacidade de amar, ou a magia do amor em você, tá? Aqui tem um espaço de um comprometimento, tá? Um voto sagrado, um comprometimento divino que você pode estabelecer com seu masculino divino, né? Estando com ele ou não. E que para alguns está deixando a desejar, não está conseguindo sonhar, não está conseguindo definir o que seria isso. Então existe todo um chamado para definir dentro de você o que é um grande amor. O que é, né, um relacionamento onde haja equilíbrio, comprometimento, amorosidade real. Porque é como se você quisesse uma coisa e tivesse tecendo outra. Aqui pode falar de espaços inconscientes de autossabotagem que eventualmente esteja
Queira o masculino divino, queira uma relação de chama gêmea e seja caminhando na direção contrária por algum motivo, tá? Que todo mundo tem, né? Inclusive, para alguns tem a ver com questões de eus negativados ou aspectos de ego negativado. E todo o centro aqui de liberdade excessiva ou de dificuldade de se comprometer com algo com alguém, ou fobia do relacionamento, ou fobia de comprometimento. Aí a pessoa fala pra mim, mas eu tenho namorado, eu sou casado, mas não quer, isso não obsta que você, no nível mais profundo, haja com esses vícios ou com essas limitações, né? Que não precisa ser necessariamente um vício, mas limita seu relacionamento. E aqui é isso, é sobre desenvolver esse espaço de lealdade, a música sagrada, essa paixão, esse amor assim muito mais profundo, tá? E aqui pede para expressar o seu amor, se você já tem uma conexão, tá? Aqui fala de esperança e iluminação, né? Abraçar a luz ou abraçado pela luz. A nossa sombra, ela nos traz muito desgosto, muito choro, muitas lágrimas, mas ela é necessária. E aqui também fala dos espaços de dificuldade. As dificuldades, ela vem para te tornar mais forte. E mesmo num cerne de dificuldades, abraçar, né? Abraçar a luz. Ter um compromisso com a luz, tá? Então, porque a jornada, ela é desconhecida. Você ainda não está propriamente se conduzir na direção correta ou com o cenário claro do que de fato é sua jornada, tá? Mas ame com o coração aberto. E aqui fala muito, você pode não conhecer tão bem a pessoa, saber onde esse relacionamento vai dar para quem é questão de relacionamento, não quer dizer que esse relacionamento não seja importante, tá? O que pode falar para você, ou que relacionamento não seja importante, porque aqui a gente tá falando de pessoas que sejam muito independentes, mas o nível de dependência que é tóxico, né? Ela quer ter alguém, mas ela não consegue deixar ninguém se aproximar. Se alguém se aproxima, aí ela consegue ser agressiva, aí ela desperta, né? Aqui fala muito de padrões, tá? Seja padrões de traição, de abandono, de rejeição, ou de criar isso de algum nível, tá? Ou de realmente praticar isso só para fugir do compromisso ou porque não reconhece o próprio merecimento. Então aqui é de uma cura profunda com relação ao merecimento, ou aquilo que de fato é importância, um reconhecimento disso é de extrema importância, tá? Que é o feminino distorcido, e aí na polaridade. Então o feminino distorcido, ele pode vir, né? Na polaridade normal dele, é aquele feminino apegado, codependente. No outro extremo, é o feminino totalmente desapegado, não quer saber de nada nem de ninguém, porque eu não vou me comprometer com alguém, correr o risco de ser traído, machucado, entende? Abrir mão da minha realidade de hoje, né? Hoje eu tenho determinadas coisas, minha profissão, meu apartamento, moro com a mãe, moro com não sei quem. E aí imagina se eu arrumar alguém, né? E aí eu vou ter que criar toda uma nova realidade. Então existe muito espaço de indisponibilidade emocional, que você precisa ter atenção e trabalhar nesse centro de comprometimento no relacionamento. Ou estabelecer isso, ou desenvolver condições para que você no futuro próximo manifeste isso, tá? Por quê? Porque senão você não consegue sustentar um relacionamento se você manifestar, ou mesmo manifestar aquilo que você deseja, tá? Tem ver muito disso, de não se sentir merecedor mesmo, tá? Em alguns aspectos, ou outros aspectos, uma questão de autonomia por proteção, medo de sofrer, tá? Medo de abandono, medo de rejeição no nível mais profundo, tá? Tem um espaço 4 aqui importante, 4 meses, 4 semanas ou 4 anos, ou 2 anos. Aqui existe muito um trabalho ou um desenvolvimento, algo a ser construído pelos dois, tá? Algo a ser materializado para alguns, ou algo que a própria espiritualidade lhe traga ou materializa, desde que você queira, de fato mesmo. E aqui fala com uma integridade maior, porque sabe quando eu quero uma coisa, eu quero ir para direita e caminho para a esquerda, tem muito negócio assim aqui, na prática dos desdobramentos, dos seus aspectos de personalidade e de ação. Existe um repelir muito outro, e aqui não é só relacionamento afetivo, tá? Muita dificuldade de ter relações, estabelecer relações sólidas a longo prazo, a longo termo, estabelecer conexões, inclusive pode ser amizade também, tá? Por quê? Justamente por medo de abandono, por não ter referência do que são relações onde você possa ser você mesmo, onde você possa se contar, onde você é amado e aceito pelo que você é, tá? Então existe toda uma coisa aqui de falta de autoaceitação, tá? De algumas dores, tá? De espaços de indisponibilidade emocional, que é algo, a cura emocional é algo a ter atenção no momento e estabelecer esse comprometimento divino com o que você de fato quer
que não precisa ser necessariamente um relacionamento, mas a leitura traz para isso, mas pode ser qualquer outra coisa, um projeto, uma missão de alma, uma construção, porque é a sua lealdade que vai fazer com que você alcance esse nível de profundidade, ou de satisfação, ou de realização. Gratidão. Terceira opção, que é a Cacho Maravilhoso de um Vinho. Sim. Aqui é preciso colocar mais suavidade nos movimentos, ou calma, ou aprender a fluir em algum nível, tá? Um espaço de fluidez, que ele pode se delinear no horizonte da tua vida, ou que ele pode e deve ser criado para você. Mas que aspectos de sombra da criança ferida, aspectos de abandono, rejeição, escassez muito forte, tá? Eventualmente ainda estão comprometendo o sonho, a manifestação de algo, uma criação, tá? Ou te mantendo num centro de indisponibilidade emocional, motivo pelo qual a vida, né, acaba sendo um deserto quando ela poderia ser um mar de rosas. Que coisa mais bonita, gente. Então, é um espaço de indisponibilidade emocional que faz com que você caminhe no deserto quando a vida poderia ser um mar de rosas. E aqui é um centro de mudança, de cura emocional que vai fazer com que você saia do deserto, de relações desérticas, de uma paisagem, assim, em vários aspectos da sua vida para algo, para onde você de fato receba, dê e receba em equilíbrio, receba algo, ou tenha satisfação emocional, seja feliz, tá? Porque aqui é um 9 de ouros, mas ele tem tanta energia de 9 de copas, né? Que a verdadeira autonomia, independência, prosperidade, abundância, ser feliz, né? Tá bem consigo mesmo. Então, não adianta você ter as questões materiais bem resolvidas quando você não tem esse nível de realização pessoal. É sobre isso, tá? Então, aqui as coisas elas não precisam ser tão difíceis quanto elas têm se manifestado. Mas elas são manifestas neste formato, ou você tem atraído situações muito difíceis por conta daquela criança sofredora, tá? Que aprendeu que não era feliz. É muita energia da criança interior aqui. Que aprendeu que não era suficiente, que não merecia ser amada. Tá? Fala aqui de históricos, de relações, né, de relacionamentos assim, familiares, um espaço kármico, tá? Para alguns que envolveu algumas tragédias pessoais na infância, ou vivenciar momentos muito fortes da realidade familiar, ou uma realidade familiar muito forte, ou uma mãe muito cortante, ou alguém que fazia esse papel do feminino no centro de crueldade, ou de ser muito cortante, tá? E que agora vai precisar trabalhar muito as questões de infância para ter uma abertura maior, para que você possa equilibrar a sua energia, equilibrar a força. Seja sair do bloqueio ou seja sair do excesso, tá? Tem muito essa questão. E trabalho muito questões relacionadas à rejeição e abandono, tá? Porque tem um excesso aqui, ou tem uma escassez, tem uma polaridade aqui, tá? Seja na escassez ou seja na falta, tá? Tá na hora de caminhar para algo que significa a cura dessa criança lá, a criança ferida, tá? De questões de infância, olha lá a criança mascarada, olha a mocinha com essa cara meio insatisfeita, né? Com todo esse centro de tirar a criança da mala, ou seja, a criança de dentro de você que precisa de cura no nível, tá? De transformação. E aqui também fala muito de alguns esquemas da criança interna, alguns esquemas, algumas questões relacionadas a escolhas, caráter ou pontos de desenvolvimento que se deu na infância, que precisa de uma nova releitura, de uma significação ou de... Trabalha, para alguns tem muito a ver com insatisfação, uma tendência à melancolia. Para outros tem a ver com questões de caráter em algum nível, tá? Algo que está oculto, ou potenciais ocultos também. Então, mas existem muitas questões aqui que você pode se dar ao... Né, ter o prazer de perceber, e às vezes nem tanto, porque questões de sombra às vezes, né, é bem delicado, mas que precisa ser trazido à luz. Fala de trazer algo à luz, para que o seu caminho seja muito mais satisfatório, tá? E aqui, ou você tome escolhas e ações mais corretas, ou modifique a visão do mundo, tá? Se abra para o verdadeiro amor. Trabalhar questões relacionadas à traição para alguns, tá?
aspectos, arquétipos, aspecto do ego negativo em relação à traição em algum nível, tá? E às vezes a traição é em coisas pequenas, tá? Então aqui fala muito de um espaço de alcançar um nível de retidão maior, de integridade maior, que eventualmente você nem perceba que existam esses aspectos ou essas tendências em você, seja no nível de egocentrismo, seja no nível de falta de empatia, tá? Com relação ao outro, mas que vem por conta dessa realidade. A rainha de voz invertida, que seria a rainha de espadas no tarot tradicional, tá? A rainha de espadas, ela fala de alguém que é cruel, né? Então, excessivamente cortante, tá? E aqui que traz desequilíbrio, tá? Seja para os seus sonhos, seja para parcerias, ou seja para atrair pessoas que te ajudem a construir seus sonhos, ou seja mesmo comprometendo a questão da satisfação emocional. Exatamente. Ok. E aí é um trabalho, tá? Então, assim, imagina essa mandala de cacto, que coisa mais linda, né? A geometria sagrada aqui utilizando um cacto. Mas, assim, é como se em muitos aspectos sua vida ainda fosse um deserto, ou ela fosse um tanto insípida, quando ela pode se movimentar por um centro de criação muito mais feliz, a palavra é essa, muito menos melancólica para alguns, ou depressiva mesmo, tá? Apática, ansiosa, tem muitas dessas questões aqui, mas que vem de um espaço de autoaceitação maior, ou de se trabalhar, ou trabalhar com um terapeuta específico, tá? Eu super recomendo a coleguinha da Nelama Terapias, a Patrícia maravilhosa, que por acaso me deu isso aqui de presente, tá? Que ela ajuda você a trabalhar as questões emocionais, tá? Porque aqui você precisa de uma outra visão, de alguém que te ajude a enxergar aspectos seus de uma forma sutil, ou mesmo de uma forma amorosa, né? Que talvez outra pessoa, sozinho você não consegue, ou que talvez uma pessoa que eventualmente não tenha sensibilidade possa te ferir mais do que você já é ferido, tá? Aqui fala muito de questões da criança ferida também, tá? Parece até leitura de criança interior, inclusive acho que eu vou fazer uma, porque faz muito tempo que eu não faço de criança interior e elas são maravilhosas, eu pelo menos acho. Porque a nossa criança, ela determina tudo, é a nossa paixão pela vida, é a nossa capacidade de acreditar, é a nossa capacidade de fazer um movimento, ou de criar perspectivas, ou de sintonizar com coisas completamente, né, que o adulto não consegue acessar. Então aqui tá falando de buscar modos ou maneiras de ressignificar a visão de infância, ou a criança que você já foi, para que ela possa ser livre, para que você venha manifestar, sabe? Questões de integridade, de lealdade e uma questão de uma construção sólida, tá? Estrutura, tá? E um espaço de empatia, de conseguir caminhar com o outro, tá? De conseguir transformar a visão sobre as pessoas, sobre a vida, sobre as relações, tá? E aqui fala muito de impulsividade, mas que ela não se sustenta a longo prazo, tá? Ou de um centro de ideias que não são... Ou de ficar preso em ilusões, ou de você buscar criar estrutura onde necessariamente em algum momento vai ter uma ruptura, né? Ou não é o seu lugar, o seu espaço melhor de fazer uma troca ou de investir em algo, em alguém. Fala de investimentos que não são sábios, né? Pessoas, situações, amizades, recursos, trabalho, o que quer que seja. E aí você não consegue ver essa verdade. Porque você não consegue ver o que o outro é em muitos níveis, porque você se trai muito em muitos níveis, tá? Seja porque você foi reprimido muito, seja porque lhe foram ensinadas coisas, né? Que fala muito do déficit na educação familiar base da primeira infância e tal, até os 7 anos, ou de referências que às vezes a educação era boa, mas as referências no círculo familiar não eram tão boas, e aquilo que você aprendeu, porque a criança, ela aprende muito da observação, ela não é o que você fala para ela, é o que você faz, é o que você é, né? Parece que ela tá ali brincando, que ela tá desconectada, não, na verdade ela tem todo um sistema ali, um radar que ela tá captando tudo, tá? Então é um espaço mesmo de reconstrução da criança interna que é necessário, em muitos aspectos de alcançar a liberdade, fala de muitos aspectos de aprisionamento, tá? Seja em crença, seja em rigidez, tá? Seja sistemas que já não servem mais e que nesse momento é um obstáculo para a construção
ou talvez sempre foram, de relações sólidas, tá? De relações verdadeiramente comprometidas, tá? Então, existe aqui todo um centro de... em alguns aspectos, muito impulso. A longo prazo não conseguir sustentar. Isso pode também se referir à profissão. Pode se referir a muitos aspectos da tua vida que você começa com toda aquela força, todo aquele impulso, 3 anos depois já não suporta mais nada, nem ninguém, enquanto era mais novo, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, né? Então, é muito isso, tá? Tá falando muito esses aspectos de perder a vontade das coisas ou não sustentar aquele impulso inicial, tá? Não ter constância, a palavra é essa, não conseguir ter constância por conta de ausência de integração de aspectos de sombra. E que isso da criança ferida não precisa ser um cavalo de batalha, tá? A espiritualidade fala. Não precisa ser algo que lhe deixe triste ou que lhe deixe, né, tipo, decepcionado em algum nível. Não, ela fala assim, muda a perspectiva de você ver as coisas. Colha a oportunidade de modificar, de se recriar a melhora do seu próprio ser todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. E de transformar, né, de criar uma verdadeira intimidade consigo mesmo que lhe permita desfrutar da mesma intimidade com o outro. Seja esse outro uma relação profissional, seja esse outro um trabalho, tá? Ou seja esse outro um relacionamento afetivo. Porque isso vai trabalhar um aspecto de liberdade emocional muito grande e de atrair menos ruptura em algum nível, de viver num espaço de ruptura, de solitude, de isolamento, tá? Ou de desconexão, seja com o planeta, seja com as pessoas, seja com as suas relações, tá? E aqui fala de alternâncias muito significativas, ou seja, né, periodicamente troca de emprego, troca de relacionamento, troca de amizade, não conseguir sustentar a criação de relacionamentos sólidos e que vem a partir desse aspecto de criança ferida, tá? Então, que agora é a hora, né? Aproveitar que você, em algum nível, está navegando em águas calmas ou irá navegar em águas calmas e começar a ter esse tipo de trabalho, tá? Para você atrair almas que sejam verdadeiramente compatíveis e sustentar a criação de uma nova realidade a partir do amor profundo, tá? A partir do feminino curado, a partir do centro de nutrição. E aqui é nutrição assim mesmo, porque eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho, né? E aqui fala, seja propósito de vida também, para alguns que está relacionado a isso. A cura da sua criança interna em alguns aspectos vai transformar o seu propósito de vida, ou vai expandir, ou vai revelar. Maravilhoso. Ou vai permitir com que você crie relações que sejam mais sólidas, que você não tinha essa condição. Mas aqui são as profundezas da sua vida, é o espaço que, né, de buscar ervas daninhas, apanhar as ervas daninhas, né? Que é necessário também trabalhar muito perdão, auto-perdão, algum evento de infância, tá? Seja mães, né, ou pais que tinham muito rompantes, ou seja, algum evento específico de algo que para alguns significa alguma violência, ou aquilo que a criança entendeu como uma violência que eventualmente, a partir desse espaço de cura, você vai conseguir superar obstáculos na criação daquilo que é um caminho sólido, tá? E que exige essa sustentação, né? Aquilo que se protrai no lapso temporal aí, tá? É isso. Importante, né? A última opção, vamos lá. Amador Sotia, me te adoro. Peço licença para entrar na energia dos coleguinhas da última opção. Aqui tá falando para buscar o bem-estar, né? No que quer que você faça hoje. Existe muito um olhar para o futuro, tá? Muito olhar para o futuro, ou achar que você pode ser feliz no futuro. Ou quando você tiver determinada coisa, você vai ser feliz. Ou quando você tiver com determinada pessoa, você vai ser feliz. Ou quando você tiver determinada casa, você será feliz. Tá falando aqui para parar desse espaço de autossabotagem e buscar formas de ser feliz agora. De entender sua realidade, de acolher sua realidade, de acolher suas partes, de acolher quem você é agora, porque você não precisa ser perfeito, você precisa ser genuíno e feliz agora. Você precisa aprender a ser feliz com você mesmo, tá? E quando eu digo você, todos nós, tá? Porque a leitura me cai como uma luva.
É um espaço de cura aqui do centro de insuficiência do feminino, tá? Que ele não consegue se sentir bem, ou que ele não consegue se celebrar, ou ele tem que estar sempre buscando mais, ou ele está sempre aqui estudando mais. Muito espaço de insuficiência, tá? Aqui é o ganho que em não se sentir suficiente, não se sentir merecedor, né? E o ganho, entre aspas, aqui um ganho energético, né? De uma realidade vibracional e existencial negativa por conta de condicionamento que pode ter sido aprendido na infância ou que você já trouxe de outras vidas, tá? E que isso também é tão importante quanto você trabalhar a cura de aspectos importantes, né? Da sua personalidade, das suas vidas passadas, do feminino, tem esse espaço de aprender a ser feliz, aprender a celebrar, aprender a compartilhar, tá? Aprender a se sentir merecedor. Isso a gente não tem referência, muitas pessoas não têm referência do que é ser merecedor, tá? Então ele fala muito disso. É um centro de buscar sintonia com você mesmo, ou com pessoas, ou com situações, movimentos, enfim, conexões que lhe permitam se ver de outra forma. Aqui fala muito de buscar espelhos positivos, tá? E que lhe mostre o melhor do que você é e que eventualmente você não reconhece. Porque às vezes você pode ver uma determinada pessoa, admirá-la, tá? Admirá-la infinitamente. Aqui vem os espelhos positivos mesmo, coisa mais linda. E muita energia da mestra Pérola, eventualmente, para quem quer trabalhar nesse aspecto, ou de uma amiga, de uma mentora, ou de um relacionamento. Que não precisa ser necessariamente uma mulher, mas que vem uma energia de alguém que você admira muito. E que, na verdade, essa pessoa reflete. Você só consegue ver naquela pessoa aquilo que existe em você, mas que você ainda não acessou. E que um dos motivos dessa pessoa estar na tua vida de alguma forma, mesmo que seja, né? Você assiste aulas da pessoa, ou você tem contato com a pessoa no YouTube, no Instagram, ou você tem um namorado, uma namorada, tá? Ou você tem um interesse, potencial interesse afetivo que pode até ser platônico, tá? Mas que vem a partir desse centro de te revelar quem você é. Te revelar o ser mágico, maravilhoso que está aí escondido atrás de muita insuficiência, de muita dificuldade, de muita superação, de muita reconstrução, mas a partir de um espaço que não é saudável, tá? A partir de um centro de muita dor, Então, alguém que vai te ensinar a ser curado das suas dores a partir de um centro de maior suavidade de alegria. Também que vai te ajudar ensinar a você ser gentil, suave e amoroso. Que coisa mais linda. Porque é muita energia aqui dessa rainha de copas, independente se ela é homem ou se é mulher. Então, existe uma grande finalização de ciclo aqui que significa você encontrar ou estabelecer uma relação com uma pessoa, né? Seja homem, mulher, relacionamento afetivo, questão profissional, amizade, que vai trazer luzes para o seu caminho. E aqui fala muito dessa questão de se descobrir o amor puro e verdadeiro, ou um espaço de cura emocional. Porque a gente tem, né, Netuno, né? Então, um centro de sabedoria também. Pode ser alguém muito sábio, mas aqui é alguém muito amável, que vai fazer com que você, e aqui sim é o encontro, seja de alma gêmea, de tempo divino, chama gêmea, ou um potencial interesse amoroso, almas afins, compatíveis, por quê? É a rainha e o rei de copas, coisa mais linda nesse deck, né? E que vai te ensinar a ver a vida de uma outra forma, sabe? A criar prosperidade, abundância e estabilidade em outro nível. Aqui fala de um espaço de suavidade, de gentileza, um centro de uma conexão muito mais profunda, tá? De uma conexão apaixonante que vai te revelar para si. Ai, gente, que coisa mais linda. Olha ela com margaridas no cabelo. Te revelar para si, ou revelar mundos mágicos, ou revelar um espaço mágico de relacionamento, de troca. Alguém que você pode se confiar, alguém que você pode ser simplesmente você. Alguém que vem por justiça divina na tua vida, para te ajudar a fechar ciclos kármicos. Coisa mais linda, gente. E que vai te trazer uma nova visão de tudo, de si. E que vai te ajudar a despertar para alguém. É um casamento mesmo, que eu vejo aqui. Ou mesmo um relacionamento, tá? Em algum nível. Mas mesmo que seja um amor platônico, à distância, que não é platônico. Aqui me fala de reciprocidade em muitos níveis, tá? É algo que vai te fazer florescer em muitos níveis, despertar potenciais. Ai, gente, que fofura que tá essa leitura de hoje. Fala muito de você superar a rigidez ou ideias pré-concebidas, pré-estabelecidas,
Você só precisa se permitir. Te ajudar a voar alto, a voar, assim, a alçar voos, a penetrar, né? Porque aqui temos um unicórnio, tá? Nos reinos mágicos, na magia de algo. Seja a magia do amor, seja a magia de uma existência, num espaço onde haja amor, onde você possa ser quem você é, sem medo de ser julgado, sem medo de ser ferido. Que fala de um grande centro de alguém que vai trabalhar e te trazer uma cura emocional muito profunda em espaços onde que você não podia ser quem você era, porque você era criticado ou ferido de alguma forma ou rejeitado, tá? Muito espaço de cura de rejeição aqui, níveis muito profundos. Olha que lindo esse rei de copas. Essa rei de copas também é maravilhosa. Então, é o centro de cura emocional aí, que seja um parceiro de vida, seja um professor, seja... É que fala de uma pessoa que te coloca nesse centro, tá? Fala de produzir outras coisas, de mudanças naquilo que você constrói, naquilo que você faz, ou mudanças físicas também, fala muito de mudança de visual, mudança de estilo, grandes mudanças aqui. E que vai te tornar mais leve. É como se tirasse muito peso. Porque é como se você fosse um pouco estranho em alguns aspectos, mas justamente como uma máscara, como um espaço de proteção para que as pessoas não te rejeitem. Então você busque repelir a pessoa de alguma forma, e aqui pode ser que fisicamente você tá ótimo, né? Não tem nada de estranho, mas aqui emocionalmente falando, ou algum nível de indisponibilidade emocional, ou a forma que você se conecta com as pessoas, justamente de uma forma que é um pouco estranha, mas ou não se conecta, existe bloqueio no que tange a isso, justamente para não ser rejeitado em algum nível, ou que existe uma crença profunda que se a pessoa te conhecer como você é, ela não vai querer saber de você mais. Você não pode ser amado, fala muito de um grande fechamento de ciclos aqui, onde você vai ter a ajuda de alguém, de algum mestre em algum nível, tá? Seja mesmo um relacionamento, alguém apaixonado, que vai te ajudar nesse centro de autoaceitação aqui, tá? Num nível muito profundo. E que você merece ser amado, né? E que você é amável, ou que você é desejável, com o seu lado, com as suas partes todas, tá? Mesmo aquelas partes que não são bonitas, mesmo a sua sombra, mesmo aspectos de ego negativo. Que você é perfeito do jeito que você é, ou que você pode alcançar um nível de perfeição, e que independente daquilo que não é tão legal, você é incrível, tá? Então fala da criação de uma referência, sim. E que era uma visão que não era possível você ter antes, tá? Por conta da forma como você se vê. Então fala de construção aqui, de algo mágico, algo maravilhoso, que uma pessoa te auxilie. Que lindo, né? E que vai significar mesmo uma grande virada, uma grande ruptura, né? Onde você vai aprender a celebrar ou criar coisas muito mais belas, tá? Ou ser livre para amar e ser amado, onde você não vai precisar mais se defender das pessoas, ou criar máscaras, ou criar mecanismos, que às vezes até agressividade, por exemplo, ou uma inflexibilidade, ou aquele distanciamento, né? Aquela pessoa muito racional ou muito muito mental, né? E que mantém um distanciamento, né? Que seja muito fria, mas que ela é dessa forma por medo mesmo, por referências, tá? Que não representam o melhor que elas são, o que você é. Então tem muita transformação emocional aqui, muita cura emocional. E que tem uma pessoa que vai promover um processo catártico, mas não vejo que é um aspecto negativo. É um processo de transformação, e onde você vai poder desabrochar e mostrar para o mundo quem você de fato é. Então essa pessoa é como que se ela te falasse assim: o meu sonho é que você consiga mostrar para o mundo, te ajudar a mostrar para o mundo o máximo do seu potencial, quem você de fato é. E que você se reconheça, e que você se ame pelo que você é. E que você se permita e acredite que é possível voar, ser livre, que é possível amar, ser amado, que é possível ser reconhecido, que é possível ser feliz, que é possível ser aceito, e que você é lindo, amável, desejável, né? Por trás de máscaras, tá? Por trás de um espaço de insatisfação, ou por trás de um centro ainda, de um corpo emocional que carrega dores, ou que carrega questões aqui de que não se reconhece ainda
com a plena potencialidade com que eu te vejo, essa pessoa te fala. Que fofo, gente. Então é isso. Meu beijo de luz. Gratidão.